Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes. Nós pedimos que você, caso goste do nosso vídeo, que não esqueça de deixar o seu like, comentar se gostou, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Todo dia, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado. Segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo bem curto com um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles está na Amazon e alguns em outras editoras. Nós temos todos os livros no formato impresso e também no formato digital. Dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema solar, que é o nosso quintal sideral. Nós sabemos que o nosso sistema solar está localizado em uma galáxia chamada Via Láctea, caminho do leite, em latim, e que na nossa galáxia existem pelo menos 200 bilhões de sóis, e muitos desses sóis têm girando em volta dele 2 ou mais planetas. O nosso sistema solar, segundo mensagens espirituais, possui 12 planetas, sendo que alguns ainda não foram descobertos, e a explicação dada é que eles estão em uma região onde a radiação solar de outro corpo é muito intensa e dificulta a observação aqui da Terra desses astros. E para que a gente entenda o nosso mundo, vamos fazer um rápido passeio pelo nosso sistema solar, para que a gente veja a diferença do contexto evolutivo presente aqui no nosso quintal sideral. Nós temos inicialmente o Sol. Nele existem espíritos altamente evoluídos, irradiando amor em todas as direções, vibrando no amor em todas as direções, e esse amor alcançando os mundos que estão mais próximos e os mundos que estão mais distantes do nosso sistema solar, e possivelmente de outros também. Então, Mercúrio, várias sondas espaciais já foram mandadas para lá. É um mundo pequeno, muito próximo do Sol, muito esburacado, e que, segundo a nossa ciência, não tem nenhuma possibilidade de apresentar vida biológica de acordo com a vida biológica aqui da Terra. Mas na Revista Espírita de setembro de 1859, General Ott foi evocado em uma reunião mediúnica, e Allan Kardec, codificador do Espiritismo, fez alguns questionamentos para esse espírito, e ele respondeu sobre questões das guerras vistas do contexto do mundo espiritual, das batalhas,
como as pessoas que lutavam na guerra se sentiam após a morte, quando chegavam no mundo espiritual. E esse general, ele, já no finalzinho das mensagens, ele disse que ele estava se preparando para reencarnar em Mercúrio. Como Mercúrio, João? Mercúrio não tem vida. Reencarnar significa entrar na carne. Então existem corpos biológicos em Mercúrio. Se ele vai reencarnar lá, ele não vai aparecer, se materializar, ele vai reencarnar, foi a palavra que ele usou. Então ele vai entrar na carne de um corpo biológico lá. Ele vai participar da reunião lá do espermatozoide com o óvulo, materiais biológicos, e formar um corpo que ele vai usar como espírito encarnado. Ah, mas aonde estão esses seres encarnados? Muitas pessoas não entendem, porque a própria ciência já tem conhecimento disso, mas não divulga, que a maioria dos planetas não são completamente compactos. Passando para Marte, nós temos o livro de Ramatiz, de 1950, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Nós temos o relato de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. E nós temos o relato de Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, falando sobre a vida física, biológica existente no planeta Marte e em outros mundos também. Ah, mas a NASA não encontrou nada. Será? Esse departamento, que até pouco tempo atrás era controlada por uma turma bem complicada, que não estava preocupada em divulgar a verdade. Você acredita nisso? Em Marte, a sonda Viking fotografou o rosto de Marte, que depois falaram que era uma distorção. Daniel Goldin, na época, que era o diretor da NASA, disse que era um jogo de sombra e luz. Tá, mas é a pirâmide de 5 lados que está nas proximidades ali da face de Marte. É um jogo de sombra e luz também. É uma construção natural, uma pirâmide de 5 lados. Não tem 4, igual aqui na Terra, não, tem 5 lados. É uma construção natural, é um jogo de sombra e luz. Quando existem fotos aí, que volta e meia algumas pessoas conseguem ter acesso e divulgam, de regiões com vegetação em Marte, de regiões com cidades em Marte. Além da câmera que vai nos rovers para o planeta Marte, que é a da NASA, vai uma segunda câmera militar que funciona independente da primeira câmera, e que uma pode estar apontando para um lado e a militar apontando para outro lado. Ah, mas lá não pode ter vida porque não tem oxigênio. Não tem? Você olha no telescópio, você vê nuvens azuladas lá. É um branco azulado, igual às nuvens aqui na Terra. A nuvem aqui na Terra é de gás carbônico? Se a de Marte é igual? Lógico que não, né? Em Marte existem
estações, tem a época do degelo, tem a época que aparece mais gelo. Existem estações ali. Para que existir estações, primavera, verão, outono, inverno, se não tem vida lá? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tem uma extensa comunicação do antigo astrônomo italiano Galileu Galilei, que quase morreu queimado na fogueira por causa de algumas afirmações que ele fez e teve que retroceder. Ele diz que a forma física em todos os mundos é a forma humana ou humanoide. Então, alguns o corpo é mais bonito, outro é mais feio, uns o rosto não é humano, é de um pássaro, de um animal, ou assim por diante, mas o formato biótipo é sempre o humanoide. Braços, pernas, cabeça, tronco. Alguns podem ter cauda ou não ter a orelha ou não ter a cabeça maior, a cabeça menor. O formato é sempre humanoide. Mas o formato humanoide é adaptado para viver naquele lugar aonde o cidadão nasceu. Aí nós vamos passar rapidamente para Júpiter, que é a comunicação de Mozart e Palissy, Revista Espírita de março, abril e maio de 1858, onde fala sobre a vida lá naquele planeta. Os animais saem da Terra, estagiam por um período bem longo lá em Júpiter, usando um corpo humanoide, mas com o rosto da raça a que ele pertencia aqui na Terra, um cachorro, um gato, um cavalo, um leão, um macaco, assim por diante. E lá eles têm um contato mais estreito com os seres humanos mais evoluídos, que lá eles se humanizam mais um pouco e depois são encaminhados para reencarnar aqui numa tribo primitiva, lá, numa tribo indígena, para aprender a ser homem. Aí nós vamos para Saturno. Na Revista Internacional do Espiritismo, de abril de 1925, Cairba de Souza Schutel publicou uma matéria interessante sobre as experiências que o professor Jean-Martin Charcot fazia na Universidade de Salpêtrière, na França. Naquela época se pesquisava um fenômeno que era designado como histeria. Vem de hysteron, que é útero em latim. Então, histeria era considerado uma doença exclusivamente feminina, causada, no entendimento da época, como falta de uma vida sexual. Então a mulher era considerada histérica, era internada ali ela era tratada, mas também era estudada, pesquisada. E ali havia uma médium chamada Alcina, que era considerada histérica. Então o professor Charcot, ele hipnotizou a Alcina, colocou ela na frente de um grande quadro negro, na época era negro mesmo, não era verde, e eles evocaram grandes nomes da filosofia grega, Platão, Plotino e outros mais, e ela respondia e escrevia em grego antigo.
Mas a gente tem que observar uma coisa: a Alcina, considerada histérica, era também analfabeta. E ela escrevia em grego antigo, que é um idioma que não existe mais, existe o grego moderno. Como isso acontecia? E ela respondia com exatidão, e os doutores da época que ficavam ali naquela reunião observando aquilo, eles ficavam abobalhados, abestalhados, como é que uma mulher histérica, analfabeta, escrevia em grego antigo, revelava conhecimentos sobre filosofia, astronomia, medicina. Não existia internet naquela época. Nós estamos falando de anos 1800 e alguma coisa. 1870 e pouco, 80, mais ou menos. E em uma dessas reuniões foi feita uma pergunta bem interessante. Perguntaram para ela por que nas estátuas antigas que eram retratados Júlio César, Alexandre o Grande e Napoleão, existia uma semelhança no rosto muito grande. Eles tinham um formato de rosto muito parecido. Aí a Alcina respondeu o seguinte, que Júlio César, Alexandre o Grande e Napoleão foram reencarnações de um mesmo espírito, e que aquele espírito que animou esses três personagens naquela época, 1800 e qualquer coisa, ele estava reencarnado, ou seja, novamente ligado à carne, ao corpo biológico, em Saturno. E Platão estava reencarnado em Urano, mundo do nosso sistema solar. E ainda existe uma questão que foi comentada, não me recordo agora, peço perdão à pessoa, não me recordo o nome dela, mas que foi um grande expositor espírita que comentou que Gandhi pediu, após ele desencarnar, ele era um líder espiritual na Índia, e ele tinha misericórdia, ele tinha piedade de um espírito que cometeu atrocidades na Terra. O nome desse espírito é Adolf Hitler. E esse espírito estava em Plutão. Gandhi teve a permissão e foi visitar Hitler em Plutão. E viu lá que ele estava isolado, existia um isolamento, uma barreira magnética, ele não tinha contato com as outras formas de vida lá existentes, que não foram descritas como são, e que ele estava ali com a finalidade de pensar em todas aquelas propostas que ele havia apresentado para a sociedade alemã nos anos 30 e 40, e que ele estava isolado para meditar sobre seus erros, para ter condição de reencarnar novamente. Aonde, eu não sei. Na Terra, acredito que não. Existe também um livro, A Vida no Planeta Feliz, que é de Bach, grande compositor alemão, onde ele dizia que
veio em missão para a Terra, mas que ele era natural de Europa, um dos satélites de Júpiter. E retornando para Vênus, nós não poderíamos deixar de citar um cidadão chamado George Adamski, nos anos 40, 50, afirmava ter contatos com habitantes de Vênus. Inclusive, ele é muito conhecido no meio ufológico, já é falecido, mas é muito conhecido. Ele escreveu 2 livros sobre os seus contatos com habitantes de Vênus. Ele tinha contato com uma mulher chamada Sanjay, que se dizia habitante de Vênus. E muitas fotos, ele tinha um farto material fotográfico sobre as naves venusianas. Elas são diferentes do padrão comum daquele disco voador, porque ela tem 3 meia-esferas na sua parte inferior, que são os tanques de oxigênio da atmosfera de lá, que eles usam para conseguir a eletricidade que é usada nos aparelhos. Em Marte também é o mesmo processo, só que os tanques são internos. E o das naves venusianas são 3 meio-círculos encaixados embaixo das naves. Então nós temos os mundos que ainda não foram descobertos aqui e que fazem parte do nosso sistema solar, estariam num grau de desenvolvimento maior, num estágio já de mundo celeste. E agora nós estamos passando por esse momento de transição já desde algum tempo, mas agora, 2021, está mais acelerado. Mercúrio, que era um mundo primitivo, que o General Ott foi lá para ajudar no desenvolvimento, está passando para a fase de mundos de provas e expiações. Vênus é um mundo feliz, está passando para a fase de mundo celeste. A Terra, o planeta de provas e expiações, está passando para um mundo de regeneração. Marte, que era um mundo de regeneração, está passando para a fase de mundo feliz. Júpiter, que é um mundo feliz, também está passando para a fase de mundo divino ou celeste. E Plutão ainda é um planeta primitivo. Netuno, Urano, nós não temos muitas comunicações sobre como é a vida nesses lugares. E Saturno, Maria João de Deus disse que esteve lá no livro Carta de uma Morta, onde ela disse que os mares são rosados, que os habitantes lá são feios para o padrão terrestre, mas que eles voam, que as construções lá lembram muito as construções greco-romanas, que o chão é uma superfície macia que parece feita de gelo, com a tonalidade um pouco azulada, e que os mares são rosados, mas que não são propriamente líquidos, são vaporosos. Também Phobos, um dos satélites de Marte, Phobos e Deimos. Phobos, aparentemente, ele é oco e no interior dele existem seres de 1 metro, 1,20 m de altura, que são os homenzinhos verdes lá dos anos 50,
que foram apelidados assim por causa da tonalidade da pele deles, que é um rosa azeitonado, segundo a descrição do Ramatiz. E os habitantes de Marte possuem o mesmo tom de pele. Então, nós estamos vendo que a finalidade dos mundos é proporcionar vida biológica para que seres espirituais tenham contato com essa vida biológica e aprendam, que reencarnem tantas vezes quanto forem necessários em cada um desses mundos para realizar o seu aprendizado, depois passando para mundos mais elevados, para outros sistemas solares, outras galáxias, outros universos, outros planos, em um processo que é quase infinito, segundo as mensagens contidas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Esse aqui está em inglês, mas é esse livro aqui. Questão 69, se não me engano. Então, se o progresso é quase infinito, olha a quantidade de mundos, sistemas solares, galáxias, nebulosas, multiversos, planos dimensionais que nós vamos atravessar até chegar ao estágio lá de arcanjo, espírito puro, construtor sideral, Cristo cósmico, Cristo solar, Cristo planetário. É uma caminhada muito grande. Nós estamos nessa transição, a Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. O mundo não vai acabar, como está no Apocalipse. O Apocalipse trata de uma realidade alternativa futura. Era uma das alternativas. E não foi essa a alternativa usada. Nós estamos vivendo uma outra realidade que não comporta 100% do que está escrito lá naquela obra. Alguma coisa, lógico, tem que acontecer. As convulsões planetárias são necessárias. O planeta está se verticalizando, está havendo mudanças, o clima vai ser diferente, não vai ter aquecimento global como esses pseudocientistas que recebem para falar isso é uma falácia. Né? E o mundo não vai acabar, a Terra não vai acabar. O que está acabando é a Terra velha. Essa aí já foi desconstruída. Nós estamos vivendo o alvorecer daquele tempo novo que Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Ainda tem gente aí que não é mansa. Então, eles estão passando por todos os processos necessários e depois que eles desencarnarem, eles não retornam aqui, porque eles não têm a mansidão de espírito que é essencial para a vida em um planeta de regeneração. Então, os mansos herdarão a terra, uma terra destruída, apocalíptica? Não. Aí qual a vantagem de ser manso de espírito e viver num mundo destruído? Os mansos vão herdar uma terra diferente. É o mesmo planeta, mas numa configuração mais avançada de vida, de sociedade, de pensamento, de nível intelectual e de nível moral. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desses nossos comentários.
perdoem algum esquecimento, porque tudo que nós falamos aqui foi de memória. O nosso aprendizado sendo repassado para vocês. Não temos a pretensão de saber tudo. Estamos comentando sobre o pouco que nós temos conhecimento, conforme o título desse canal, que é o título que serve para nós, para mim. Eu estou em aprendizado constante, aprendendo diariamente, estudando diariamente, aprendendo diariamente. E sigo uma recomendação que André Luiz colocou em um dos seus livros para evitar exacerbar o egoísmo humano, ao invés de falar eu, falar nós, que aí dá um contexto de várias pessoas e reduz um pouco o egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade, né? Então nós esperamos que vocês tenham gostado desse nosso trabalho. Esse é o 4º vídeo, ainda faltam 16, são 20 vídeos. Nós pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos essas informações aí que nós acreditamos ser importantes, comentar se gostou, dar alguma sugestão, se inscreva no nosso canal, porque o YouTube está tirando um monte de gente e o nosso canal é pequeno, mas mesmo assim ele está desinscrevendo diversas pessoas. Ativa o sininho de notificações. Todo dia, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui nesse canal. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo bem curto, promovendo um livro de nossa autoria, e nós temos também alguns livros escritos com a nossa esposa, romances espíritas e espiritualistas. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon. Todos estão em formato impresso e em formato digital. Então dá uma olhada, tem aqui na descrição o endereço do nosso site, do nosso blog. Você pode entrar lá e ver. Nós temos livros sobre política, sobre ciência espírita, sobre mecânica quântica, ufologia, história antiga, poesia. São vários assuntos ali que você pode encontrar. São uma temática muito grande ali de coisas ali que nós sabemos um pouquinho e colocamos aquilo ali no papel para repassar para as outras pessoas. Nós agradecemos a sua atenção. Fiquem com Deus.